Vamos aqui agora com números de desemprego. A gente abriu os trabalhos aqui do Live contando para vocês que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 8,1% entre setembro e outubro do ano passado. De acordo com o IBGE, esse é o menor número, é a menor taxa desde abril de 2015. Ou seja, Thaís Herédia, quando eu comecei a dar essa notícia, eu pensei assim, puxa vida, será que a gente já atingiu um número pré-pandemia? E aí os dados mostram que é bem mais que isso, né? Porque é a menor taxa desde 2015. A gente quer compreendê-la, então, com você. Elisa, olha, coisa que o jornalista mais quer que cobre a economia é dar boa notícia no mercado de trabalho, né? Ainda mais num país com renda tão baixa como o Brasil. É muito surpreendente a dinâmica que o mercado de trabalho vem apresentando no país nos últimos anos. A recuperação depois da pandemia e especialmente a recuperação via mercado formal, ou seja, de pessoas com carteira assinada, também é surpreendente. O que explica esse movimento? Ainda não está claro, ainda não está óbvio saber. O que a gente pode dizer é o seguinte, da última crise que aconteceu no Brasil, 2015, 2016, foi um biênio de recessão profunda, que o desemprego praticamente dobrou em poucos anos. O que aconteceu de lá para cá que pode ter promovido essa mudança? A reforma trabalhista, qual é o peso dela? As mudanças que foram criadas e implementadas em função da pandemia também pode ter ajudado. Tem até mudança de modelo estatístico que pode ajudar, pode ter ajudado na redução do número especificamente. Mas quando a gente sai do número e vai olhar para a dinâmica, olhar para dentro da taxa de desemprego, a gente entende que a melhora é muito significativa. Eu vou trazer aqui no telão que bom. uma evolução do que aconteceu com a taxa de desemprego desde dezembro de 2021, quando ela subiu até 11,2%, ela chegou a quase 15% na pandemia. Aí ela começa a cair numa velocidade ainda, assim, dentro do esperado, mas não tão acelerada, e aí a partir de meados do ano passado, de 2021, ela começa, em 2022 ela cai com mais força. Essa queda com mais força, óbvio que ela tem a ver, nós vamos registrar, vamos saber daqui a poucas semanas, o PIB do ano passado, que deve ter crescido 3%. Então, numa economia que cresce, gera-se emprego, né? Gera-se vagas. O que chama atenção nos dados que o IBGE trouxe aqui para a gente? Os empregos com carteira assinada foram os destaques. Olha, porque isso gera uma estabilidade, uma segurança para os trabalhadores terem a carteira assinada. Exatamente. Se destacaram? Então, os empregos com carteira assinada foram os que mais cresceram. Aqueles sem carteira ficaram estáveis. Trabalho doméstico ficou estável. Então, assim, aquele grupamento que cresceu frente ao trimestre anterior foi exatamente o de carteira assinada. Aqui tem uma explicação que eu posso já jogar aqui na leitura, que é a seguinte. Os últimos meses do ano tem muita contratação temporária. Quando a gente olha para os setores, isso explica. Indústria e comércio. Tem contratação temporária para dar conta ali desde a Black Friday até o Natal. Na verdade, desde o Dia da Criança até o Natal. Então, é comum, é sazonal, como a gente fala em economia, que haja uma melhora do emprego formal nesses últimos meses do ano. Agora, quanto disso responde pela velocidade e pela intensidade, a gente ainda precisa de mais um tempo para ver. Os trabalhadores por conta própria tiveram uma queda um pouquinho, que são esses que fazem MEI, que são microempreendedores. Microempreendedores, os freelas, os bicos, os independentes. Exatamente, os bicos e por aí vai. A taxa de informalidade caiu, então só tem boa notícia. A renda média habitual, real, já descontada a inflação, já acumula uma alta de 7% no ano, né? Até novembro, ou seja, tem retomada do emprego e tem retomada da renda, isso olhando pelo retrovisor. 2023 é um ano que nós vamos crescer menos e a grande dúvida é se a gente vai conseguir pelo menos manter as vagas que foram criadas até aqui. Pelo menos deixar estável. Coisa boa, hein? Termos esse tipo de notícia aqui para começar o dia e torcendo para o domínio da inflação, para essa danada parar de roubar nosso poder de compra, hein? Para que os empregados sigam prosperando.